primeira vez que eu li o Evangelho de João, eu fiquei muito curioso a respeito da passagem da morte de Lázaro. Se Jesus, Deus Todo-Poderoso, podia e sabia que ia ressuscitar Lázaro logo em seguida, por que Jesus chorou? Existe um conceito no Japão chamado mono no awari. O mono no awari é um apreço pelas coisas efêmeras da vida. É dar valor para algo que é passageiro e que nós não temos controle. Como, por exemplo, o pôr do sol. Nós enxergamos beleza em assistir o movimento do sol se pondo justamente porque o sol está em movimento e saindo do nosso campo de visão. Mesmo que eu possa assistir o pôr do sol todos os dias, todas as vezes que eu assistir e presenciar esse evento, ele vai ser um lembrete de que não apenas o sol, mas muitas coisas da vida não estão em nosso controle. Então, o mono no awari é esse sentimento de que lindo o sol se pondo, mas ele só é lindo porque ele está saindo, porque ele está se esvaindo. Ou, como diria Salomão em Eclesiastes, um vapor que escorre das nossas mãos e nós não temos controle. E como cristão, eu fui buscar entender como isso poderia ser inserido na nossa vida cristã, na Bíblia, na teologia de alguma maneira. E eu descobri, coincidentemente, que um livro que eu havia comprado no mês passado e tinha acabado de começar a ler falava exatamente sobre isso. Arte mais Fé, do Makoto Fujimura, é um livro que fala sobre a teologia do criar. Mas o que é a teologia do criar? Para a gente entender isso, primeiro a gente precisa conversar um pouco sobre estética. O Makoto Fujimura escreveu Arte e Fé, uma teologia do criar, utilizando as lágrimas de Cristo quando descobriu que Lázaro estava morto, como uma justificativa de que até mesmo Deus Todo-Poderoso, que tinha consciência do próprio poder e que iria ressuscitar um amigo logo após, se importou em validar aquele momento. Fujimura diz que as lágrimas de Jesus representam uma lembrança de que esse mundo é caído, e naquele momento Cristo fez questão de vivenciar o momento presente. Essas lágrimas demonstram que Deus não pula o sofrimento, ele entra nele. Fujimura vê essas lágrimas como sagradas e generativas. Elas são a matéria-prima, digamos assim, através da qual a nova criação começa a ser construída. Então, as lágrimas de Jesus diante de Lázaro, segundo Fujimura, é um convite à nova criação, assim como a nossa arte deve ser hoje. Nesse mesmo livro, o Makoto traz o conceito do kintsugi, que é uma técnica antiga japonesa que consiste em reparar uma cerâmica quebrada com ouro puro. Ou seja, ao invés de reparar ou descartar a peça quebrada, o ouro torna ela mais valiosa e mais bonita do que a original anteriormente intacta. E isso é uma resposta visual ao mono no awari. As coisas quebram, o tempo passa, mas a criação que geme será restaurada com uma glória ainda maior. A beleza do Evangelho não é a perfeição plástica, mas a beleza da redenção através das feridas. Cristo, depois de ressuscitado, ainda possuía as marcas dos pregos em suas mãos. Beleza, mas o que tem a ver tudo isso que eu falei com as lágrimas de Jesus na morte de Lázaro? Para a gente entender isso, primeiro a gente precisa traduzir esse sentimento. Focou? Para entender melhor tudo isso que eu tô falando, vamos voltar lá pro século XX e buscar um pouco de respaldo teológico nos livros de C.S. Lewis. O autor de Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples, A Última Noite do Mundo e vários outros best-sellers, escreveu uma autobiografia chamada
Surpreendido pela Alegria. Nesse livro, Lewis narra a sua trajetória de vida, desde quando ele era um jovem ateu, até virar um acadêmico um pouco cético e finalmente ter um encontro com Jesus e virar um cristão, um discípulo de Cristo. E nesse livro, ele fala sobre um sentimento que ele teve ao longo de toda a sua vida, chamado Sehnsucht. O Sehnsucht, definido por ele, é um desejo incontrolável de algo que nós não temos. Ou, se a gente quiser traduzir de uma maneira literal para o português, Sehnsucht pode significar saudade. Mas saudade do que exatamente? O que é esse sentimento que Lewis fala que nós sentimos atração, sentimos desejo, mas não podemos ter? Sabe quando você visita um lugar que foi muito importante para a sua infância, mas que hoje já não está mais na sua rotina? E essa visita te evoca memórias de quando você era criança ou adolescente e sobre como a sua vida, quando você tinha aquela idade, era mais fácil, era mais leve, era mais tranquila. Essa sensação Lewis chama de Sehnsucht. Essa sensação que nós somos lançados quase que diariamente de achar que as coisas no passado eram melhores e criar essa fantasia na nossa mente de que tudo era mais fácil, de que tudo era mais belo, de que tudo tinha cor. E embora parcialmente isso seja uma verdade, Lewis trata isso aqui de uma maneira muito mais interna, de uma maneira a respeito da nossa visão, como nós enxergamos essas coisas e o motivo do porquê nós sentimos isso. Então Lewis explica que dentro de nós há uma sensação de urgência para chegarmos logo num lugar a qual nós nunca estivemos. Lewis explica que dentro de nós existe uma vontade insaciável de nos encontrar logo com o nosso Senhor. Esse sentimento melancólico, mas às vezes belo, de nostalgia, de saudade que nós sentimos, é, na verdade, uma saudade de um lugar a qual nós ainda não chegamos. Se você confiar na música, se você confiar no lugar, se você confiar na memória, essas coisas para você vão ter um fim nelas mesmas. Mas Lewis vai dizer algo como: essa sensação de saudade, de pertencimento, é na verdade o aroma da flor e não a flor em si mesma. Quando Jesus voltar e nós formos glorificados e ganharmos corpos novos, nós não veremos mais o sol se pôr, nós não veremos mais a pétala de uma flor caindo, porque essas coisas são passageiras. Nós não nos lembraremos mais com uma doce melancolia da nossa juventude, da nossa infância, porque quando assim estivermos, a obra será completa. Nós já teremos sido glorificados e Deus terá terminado a sua obra aqui na terra. E é por isso que as lágrimas de Cristo são tão importantes. Vamos trocar um pouco de autor. Schaeffer, em A Arte e a Bíblia, diz que uma arte que só pinta vitórias, que só pinta conquistas, é uma arte mentirosa. Não só mentirosa, como desonesta. A tristeza é uma reação sincera à queda do homem no Éden. A gente precisa reconhecer a anormalidade das coisas, a efemeridade das coisas, a passagem das coisas. O Mono no Awari, o Sehnsucht e esse conceito do Schaeffer se entrelaçam no ponto em que nós precisamos reconhecer que a tristeza e as coisas passageiras da vida são importantes. Então, se Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, por que ele chorou? A resposta é porque a morte é uma intrusa. Mas mesmo as coisas que são intrusas, passageiras, efêmeras, possuem valor. Jesus não disse: olha, Maria,
para de chorar porque isso tudo aí é uma grande ilusão. Não. Jesus foi lá, chorou quando viu seu amigo morto. Como Paulo disse em Romanos 12, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Enquanto o niilismo moderno olha para a transitoriedade e diz desapeguem-se, pois nada faz sentido, e o budismo diz desapeguem-se, porque tudo é ilusão, o cristão diz a realidade é boa, criada por Deus, mas sofre com o tempo, sofre pelo tempo. A resposta não é fugir da realidade, mas aguardar a redenção. A gente tem que olhar para o Hevel, para o vapor descrito em Eclesiastes, com reverência e não com desespero, pois Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração do homem, mas mesmo assim nós não somos, nem ninguém é capaz de entender o tamanho, a grandeza da obra de Deus. Tudo o que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar nem retirar nada. O que acontece agora já aconteceu antes e o que vai acontecer já está acontecendo, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Eclesiastes, o choro de Jesus e todas essas coisas nos mostram que Deus e Jesus se importam com o tempo. Eles validam o nosso sofrimento e a nossa tristeza. Quando Jesus chora ao ver seu grande amigo morto, ele na verdade está validando que a lágrima, mesmo sendo passageira e intrusa, ela tem o seu valor. E é por isso que Jesus chorou. Para que eu e você também pudéssemos chorar.